A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Vamos para a nossa escola de líderes, aula 5, que fala sobre submissão. Lembrando que é no módulo de discipulado que nós estamos vendo ainda, a quinta aula. É muito importante a gente compreender isso aí, porque tenho visto que é um dos assuntos mais difíceis da igreja. A maioria dos cristãos tem muita dificuldade de obedecer, ser submisso, que são duas coisas diferentes. A gente vai estar trabalhando, são parecidas, mas tem suas diferenças, e vamos trabalhar isso de uma forma muito forte, muito difícil mesmo da gente compreender e praticar isso. Conheço muita gente que não compreende isso, conheço muita gente. Uma vez eu fui de uma igreja que nós trabalhamos um livro chamado Autoridade Espiritual, e tinha uma pessoa lá muito abençoada do Senhor, e depois que ela estudou aquele livro, ela falou: poxa, eu tinha tanta dificuldade com meu marido, porque eu era muito arredia, eu era muito grosseira, mas eu não sabia, eu não tinha aprendido, mesmo tendo sido criado no Evangelho, eu não aprendi isso. E quando esse estudo aqui que nós fizemos junto com o livro me ensinou a ter um pouco de mansidão, a entender um pouco mais, ser submissa. Lembrando que submissão, você vai entender melhor, não é ser inferior, não é ser escravo, não é obedecer qualquer coisa. A gente vai estar entendendo todo esse conceito de submissão nessa aula. E então vamos começar a trabalhar isso de uma forma bem simples e bem direta, que não adianta nada você aprender tudo aqui e não botar nada em prática. Tudo que você está ouvindo, tudo que você está vendo, tudo que você está aprendendo, se você não começar no seu dia a dia a praticar, fica muito difícil. Aula passada nós aprendemos que temos que obedecer aos nossos professores, patrões, pais, líderes, de uma forma muito intensa, porque isso tudo faz parte de um pacote que trabalha. O colégio depende do aluno ser submisso ao professor. Lembrando que na aula passada também ensinei que não é uma obediência cega. Você tem todo o direito de questionar com carinho aquilo ali que está sendo passado. E agora eu vou falar sobre submissão. Submissão, ela não pode ser feita de uma forma obrigatória, no sentido assim, que saco, eu vou ter que fazer. A gente tem que lembrar que tudo que você fizer, faça com alegria, mesmo que seja uma coisa que você não goste. Porque quanto mais tristeza, quanto mais obrigatoriedade a gente bota na nossa alma, no nosso coração, a gente vai começar a encontrar fardos para fazer aquilo. E quando a gente começa a encontrar a alegria de fazer aquilo que a gente não gosta de fazer, mas é necessário fazer, você começa a moldar o seu caráter, você começa a moldar a sua forma de enxergar, você começa a moldar aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar isso, fazer com alegria. A gente não pode fazer somente por obrigação, ou trabalhar de uma maneira assim... Isso aí, fazer por obrigação. Porque se Deus pediu uma coisa pra gente, que Ele sabe o que Ele quer. Mesmo que aquilo que Ele esteja pedindo é algo que vai de encontro à nossa vontade. E Ele sabe disso, Ele sabe que e muitas das vezes ir de encontro à nossa vontade é para justamente nos levar a um nível maior. Segundo, queridos, ou Deus é especialista, ou Ele é o Criador de todas as coisas, ou Ele é o Deus que tudo faz, ou Ele não é, na minha vida e na sua. Então a gente precisa confiar. No livro, esse livro que nós estamos lendo, ele dá um testemunho muito interessante, que ele estava lá num lugar lá com os meninos, e de repente os meninos falaram: se abaixa. Quando eles se abaixaram, eles viram o barulho de um tiro. Aí eles falaram: como é que você sabia que ia ter tiro? Ele falou assim: não, porque a gente conhece um barulho de uma arma engatilhada. Então, ou seja, esse autor do livro, ele passou a confiar muito nessa dupla que estava andando com ele, porque eles tinham a experiência. Então, tudo que eles falavam, eles faziam. Então, assim tem que ser a nossa vida. A gente precisa confiar no Espírito Santo. A gente precisa confiar nos nossos líderes. A gente precisa confiar naquilo que Deus tem preparado para nós. Deus é o especialista. E muitas das vezes a gente tem essa mania de achar que a gente sabe o que é melhor para nós e Deus não. A gente se acha mais inteligente do que Deus, mais forte do que Deus, mais sábio do que Deus. Gente, não tem como. E como eu sei se a vontade de Deus é na minha vida? Primeiro, sempre, já falamos sobre isso em outras aulas, é o crivo da palavra do Senhor. Aquilo que você quer para a sua vida está de encontro com a palavra de Deus ou está em desencontro com a palavra de Deus? É a primeira coisa que tem que saber. Antes de você saber o que seu líder, o que as pessoas, um especialista vai falar para você, você precisa saber se aquilo
está de acordo com o que Deus escreveu na sua própria palavra. Então é sempre muito importante. Creia na palavra de Deus, creia no tato do Senhor, confia nele. Ele é Deus, ele sabe o que está fazendo. Então a gente precisa dessa logística de confiar assim, de uma forma incrível mesmo. Tenha a confiança que Deus sabe todas as coisas. E quando a gente confia, irmão, quando a gente confia, como as coisas começam a mudar. Quando a gente vê as circunstâncias quebrando, mas a nossa confiança em alta, é a hora que Deus começa a entender que você está maduro, está madura, aí tudo começa a se abrir na sua vida, porque você demonstrou uma confiança no Senhor. Então isso tudo é muito, 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 muito. Lembrando que, gente, não vai ter promessas cumpridas sem a submissão. Deus não vai começar a dar coisa para gente que é franco atirador. O próprio Jesus passou pelo fogo, né? Ele foi passar 40 dias no deserto. Foi tentado pelo próprio Satanás. Então, queridos, saiba que você vai ser tentado, você vai ser passado pelo fogo, você vai ser levado a um nível de tentação muito forte. E é difícil, e quando a gente é tentado naquilo que a gente não está conseguindo vencer, porque existem falhas ainda que precisam ser corrigidas. Então a tentação ou a provação também, ela pode nos levar a um nível muito profundo de entendimento e principalmente de nós mesmos para conseguirmos alcançar isso tudo de uma forma muito, muito forte, entendeu? Outra coisa, você também não pode obedecer sem submissão. O que é isso, obedecer sem submissão? Os fariseus, por exemplo, são um grande exemplo. Eles seguiam a lei. Eles seguiam a lei, de verdade. Mas eles seguiam de uma forma um pouco cega, um pouco sem entender o propósito. Eles nunca entenderam o propósito de Deus. Você vê um exemplo bom, que eu sei que não estou falando de um fariseu agora, mas Jonas é um exemplo muito bom. Ele não entendeu que Deus quer salvar o ser humano. Ele foi para Nínive, obedeceu a trancos e barrancos, e quando aquele povo se converteu, ele ficou triste. Então os fariseus, eles estavam muito mais preocupados em seguir a lei e demonstrar para os outros que eles estavam seguindo a lei do que em si agradar a Deus. E se Deus está pedindo alguma coisa, é porque ele tem um propósito nisso. E o maior propósito que nós temos é, primeiro, agradar a Deus. Segundo, nos moldar para que Deus possa nos usar como instrumento. Essas duas coisas são muito fortes. E trabalhar em nós o amor, que essa é a próxima lição. Entendeu? O próximo capítulo vai falar sobre obediência, submissão em amor. Também, se não for em amor, não adianta. Mas hoje nós vamos trabalhar agora, nesse momento, só submissão. Então, queridos, se você obedecer cegamente uma ordem, você não entendeu o propósito dela. Você não tem amor por aquilo ali. Você não tem carinho por aquilo ali. Você simplesmente obedeceu. Se alguém te pediu alguma coisa, você fez sem se preocupar o que aquilo ali é no todo. Simplesmente você fez porque tinha que fazer. E isso, um cristão não pode ser assim. Ele tem que entender que tudo ele faz tem um propósito. Interfere na vida dele e na vida de outra pessoa. E isso tudo é muito, muito, muito importante. Fazer com carinho, de preferência, adiantando o lado da outra pessoa que vai ter ligação direta com aquilo que você está fazendo. Então a gente precisa lembrar que a gente faz parte de um todo. A gente faz parte de um reino, a gente faz parte do corpo. E se a gente não entender, a nossa submissão se torna simplesmente um exercício de fazer algo que você nem entende direito, nem está aí. Está nem preocupado com que isso possa acarretar na sua vida e na vida de outras pessoas. Quem é cristão verdadeiro, ele se submete de corpo e alma e espírito, meu irmão. Ele entra com todo amor naquilo ali e faz, mesmo quando é uma tarefa que ele não gosta de fazer. Porque ele entende a importância não só na vida dele, como na vida de outras pessoas. Então isso tudo é muito importante a gente compreender. Eu tenho que ser submisso o tempo todo, em todos os momentos, em cada minuto. Não, a gente tem frisado muito isso. A submissão, aliás, submissa tem que ser, obediente nem sempre. Pastor, como assim? Você tem que ser submisso, mas nem sempre obediente. Nas escrituras tem isso. João e Pedro, eles foram presos porque estavam pregando o evangelho e foi dada a eles a ordem de não poder pregar mais o evangelho. E aí eles não podiam obedecer uma ordem, porque a ordem humana está sempre abaixo da ordem de Deus. Então, o que o seu pastor, o seu professor, o seu patrão, se ele te der uma ordem que está contrário à vontade de Deus, você tem que escolher a quem você quer ser submisso. Você não vai poder ser submisso a uma ordem contrária ao Senhor. Então, ali, eles
desobedeceram claramente, foram taxativos a dizer, nós não vamos obedecer, e acabou, ainda ficaram felizes que foram açoitados e estariam dispostos a pagar o preço por isso. Também é importante. Você tem que estar disposto, por Cristo você tem que estar disposto a pagar o preço, ainda que seja a morte. Mas pastor, mas não é muito radical? Querido, você acredita que a morte é o fim de tudo aqui na terra, então você está na religião errada. O cristianismo entende que nós temos uma vida eterna com Deus. Isso aqui são coisas passageiras. A própria Bíblia diz, passará dos céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, a Nova Jerusalém é eterna. Isso aqui não. Isso aqui vai acabar. E vi um novo céu, uma nova terra, lá em Apocalipse 21. Porque a antiga terra já não existe mais. O mar deixou de existir. Então, ou seja, isso aqui vai deixar de existir. Então, mas a sua vida com Deus, nunca. Então, você tem que lutar sempre para o que é eterno. E nas Escrituras também está cheio de exemplos desses. A gente pega Nabucodonosor também, né? Daniel. Nabucodonosor deu uma ordem para Daniel aí até meio contra, né? Porque na verdade ele teve um complô para ferrar Daniel, né? Mas vamos lá, ele queria orar e não podia orar e foi para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego também não se dobraram, desobedeceram a ordem do imperador, porque aquilo ia de encontro àquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Entendeu? Se era pecado, eu não vou fazer, entendeu? É difícil, eu sei que é muito difícil. Tem horas que a gente fica numa situação que só Deus. Mas a gente precisa lutar contra isso, entendeu? Ah, mas pastor, mas um dia eu não resisti, acabei caindo. Cara, levanta, pede perdão, mas volta de novo. Levanta de novo, sabe? Não fica prostrado, não fica se lamentando eternamente. Levanta e vai, entendeu? Pedro negou a Cristo na frente de todo mundo. Olha que estigma que Pedro carregou por resto da vida. Mas ele não deixou que aquilo também acabasse com ele, até porque o próprio Jesus chamou ele, entendeu? Então, não fica preso ao passado. Eu já fiquei muito preso aos erros do meu passado e deixei que isso me atingisse de um jeito que eu não conseguisse mais avançar. Isso não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente precisa sempre estar andando de acordo com isso tudo, entendeu? E outra coisa de submissão, eu estou falando também só no sentido de ordens. Cara, a Bíblia diz aquele que não largar pai, mãe, filhos. Cara, se você não for uma pessoa que realmente entenda que você é um ser que pertence ao Senhor, a sua vida é com o Senhor, a sua vida pertence a outra pessoa chamada Jesus Cristo, você ainda não entendeu o cristianismo. É radical? É. Pastor, mas isso aí parece um ayatolá. Não, a gente é pior que um ayatolá. Você entrega 100% da sua vida, querido. Eu sei que isso aí não é o que você está acostumado a ver no meio dos cristãos, mas infelizmente é o que está nas Escrituras. Então, se a gente não começar a submeter a nossa vida 100% a Deus, você nunca vai alcançar nada daquilo que Deus tem. Nós temos milhões de promessas que o Senhor nos fez. Há quem diga, não parei para contar, que são 5.735 promessas. Se é fato ou não, confesso que eu não sei. Já vi muita gente falando sobre isso. Mas, cara, isso tudo é só para quem se submete ao Senhor. Ué. É muito fácil eu querer as promessas, é muito fácil eu chegar numa grande empresa, numa Petrobras, e falar assim, eu quero meu salário. Aí o cara, tudo bem, você trabalha aqui? Não. Ué, que sentido tem isso? É tão louco quanto alguém que está pedindo as promessas de Deus e não quer se submeter. Para receber meu salário na Petrobras, eu tenho que ser um funcionário, eu tenho que fazer um concurso público, eu tenho que passar nesse concurso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um bom trabalho. Então, tudo isso faz parte. A vantagem é que a gente não precisa fazer um concurso para entrar para o cristianismo, basta aceitar a Jesus como nosso Salvador. E a partir desse momento, se submeter à palavra dele. Senão não adianta, querido. Dizer que é cristão é uma coisa, ser é outra completamente diferente. Então entenda que nós temos que submeter a nossa vida ao Senhor, abrindo mão de tudo, que ser cristão é alguém que vive para o reino de Deus. Então não abra mão disso, seja isso na sua vida o tempo todo, porque um homem morto, ele não tem possessões. O homem morto, nada que tem nessa terra interessa a gente. É ótimo ter uma casa boa, um carro bom, um telefone bom, isso tudo é muito bom, ter uma piscina, uma área de frente, uma praia, é ótimo. Mas cara, o crente, nada é dele, tudo é do Senhor. O crente não tem nada que Deus possa perguntar para ele. Você me dá? Ele fala, não posso. Então, se você tem, você ainda não entendeu o cristianismo. Se eu te pedir, se Deus falar assim, Bruno, eu quero isso aqui de você. Se eu falar não, eu não entendi o meu cristianismo. E eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas das vezes Deus vai pedir coisas que a gente não está disposto a abrir mão. E aí que vem o teste se nós estamos realmente cristãos verdadeiros ou não. E muitas das vezes eu me pego não sendo um cristão verdadeiro, mas temos que lutar isso todos os dias, todo o tempo, até alcançar. Você não conseguiu dizer não, mas você tem que, no mínimo, começar a lutar para conseguir dizer não amanhã. Ah, eu não consegui dizer não hoje, mas cara, mas
Eu vou começar a sacrificar isso no meu coração. Eu vou começar a sacrificar isso na minha mente. Eu vou começar a sacrificar. Eu pego o Paul Yang-cho, por exemplo, que já faleceu, né? Faleceu há pouco tempo, mas ele construiu a maior igreja evangélica do mundo. Poxa, e no começo ele teve que vender, Deus pediu para ele a casa dele, que ele tinha acabado de comprar com a esposa. Ele sempre foi muito pobre. Então tu imagina, você dar a sua casa, vender a sua casa para construir uma igreja. Cara, tem que ser muito Deus na vida da pessoa. Então, por isso que ele alcançou o que ele alcançou. Porque quando Deus pediu, ele deu. Quando Deus falou, eu quero isso, ele foi. E às vezes eu e você não estamos dispostos a isso. E aí fica difícil receber as bênçãos do Senhor. Se a gente ainda está muito dono de si, se a gente tem muitas coisas que você não... A gente quer fazer parte do reino de Deus, onde nós somos co-herdeiros com Cristo do que é dele. Mas ele não é co-herdeiro do que é nosso. Irmão, não dá, querido. Ou você está disposta a viver aí, tudo com Deus, ou tudo que é seu é dele, tudo que é dele é seu, ou nada é de ninguém, irmão. Ou dele é dele, o meu é meu, é meu. Então a gente precisa trabalhar essa submissão, que não é fácil. Reconheço que você não vai estalar o dedo, a partir de agora eu vou entregar tudo e acabou. Se você conseguir, glória a Deus, mas a maioria não consegue. Mas a partir de agora, eu e você temos que começar a trabalhar a entrega, a submissão de entregar tudo que há em nós para o Senhor. Então isso é bênção pura mesmo. E não pode ter condições, querido. Pastor, eu amo a Deus, eu faço a Deus, tudo que Deus quer, menos ir para o Rio de Janeiro, menos ir para São Paulo, menos para Belo Horizonte. Eu faço o que quiser, mas não me bota na favela. Eu faço para Deus o que Ele quiser, só não me manda para a igreja de fulano de tal. Eu faço o que Deus quiser. Eu só não moraria perto da praia porque eu tenho medo de tsunami me matar. Irmãos, não tem que ser. Pastor, eu não vou para um lugar perigoso, me manda pregar na boca de fumo não, eu me cago todinho, eu não vou conseguir. Irmão, não tem si. Não tem si, não tem si. O si é só Deus que faz. Se você fizer tudo que Ele pedir, Ele vai te dar as coisas. Então, o único que tem si aqui é Ele. A gente não tem esse direito. Entendeu? De dar si para Deus. Se existe alguns sis na sua vida, eu só faço isso se pode tirar. Tira essas condições, porque você está se tornando uma pessoa limitada. Eu só vou para a tua igreja se eu for cantar. Queridos, não tem isso. Crente é totalmente diferente de zona de conforto. Muitas das vezes Deus vai te pedir para você sair daquilo que você faz muito bem, para te pedir para você fazer uma coisa que você não faz tão bem, porque Deus tem necessidade que você aprimore áreas da sua vida que estão muito deficientes. Se a gente não entender isso, a gente não consegue avançar, queridos. Submissão é isso também. Não podemos. Se a gente é um representante do céu, a gente não pode ser limitado. A Bíblia diz que quando ele enviou os 70 ali em Mateus 10, ele falou que se eles receberam a vocês, estão recebendo a mim. Então nós somos representantes dos céus. Por isso nós temos que ser muito submissos. Eu não posso representar uma empresa grande e andar totalmente diferente daquilo que a empresa manda. Se eu sou, sei lá, vendedor da Coca-Cola, eu não posso andar com uma roupa do Guaraná Antártica, não tem sentido. Eu não posso não estar uniformizado, eu não posso estar devidamente identificado, eu não posso vender paçoca junto com Coca-Cola. Se o vendedor da Coca-Cola, quando eu me proponho a ser vendedor, ou então eu peguei Coca-Cola, pode ser qualquer coisa. Se eu me proponho a fazer parte de uma empresa, ela tem os diretrizes dela, eu tenho que ser um representante. Eu represento essa empresa. E para representar essa empresa, eu tenho que entender todos os diretrizes. Eu tenho que conhecer tudo sobre ela para conseguir fazer o melhor trabalho possível. Como eu quero ser um representante de Deus se eu não entendo da palavra de Deus, se eu não entendo de submissão, se eu não entendo de obediência? Não vai dar, né? Não vai dar mesmo. Então lembra sempre que nós somos reis, profetas e sacerdotes. Lembra que você representa os céus. Eu sei que, de novo, isso é meio estranho para muita gente, porque a gente aprendeu, muitas de nós aprendemos, que ser cristão é fazer parte de uma igreja, sentar no banquinho e ficar ouvindo o pastor a vida toda. Não, ser cristão é praticar o cristianismo, é ser um Cristo, é ser crucificado com Cristo, logo não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como que Cristo vai viver em mim se eu ainda estou vivo? Então, submeter é morrer aqui. Não é morrer, se matar, jogar no pé, é morrer aqui vivo, é morrendo estando vivo, é morrer para minhas vontades, é morrer para mim mesmo, para que Deus possa viver em mim.
aqui, agora, nesse momento. Entendeu? É muito importante isso, é muito importante a gente compreender esses princípios de submissão. A Bíblia diz de um caso muito curioso, né? Porque o judeu, caramba, ele teve muita dificuldade de entender Jesus. Principalmente quem era para entender mais, que eram os fariseus, religiosos, eles foram que menos entenderam, porque eles acabam criando uma religião para si mesmo e não entenderam o nível de autoridade, o nível de poder, eles tiveram muita dificuldade. Quando você se torna um religioso, você acaba não conseguindo ouvir a Deus, porque você está tão preso numa caixinha chamada religião, que você acaba botando Deus também numa caixinha dentro do seu coração, e aí você não consegue ouvir aquilo que Deus tem, porque quando Deus fala uma coisa que não cabe na sua caixinha religiosa, você não consegue obedecer. E aí começam as dificuldades. Foi o que aconteceu com os fariseus. Entendeu? Agora, ele encontrou gente que surpreendeu a ele e a todos nós. Por exemplo, o centurião. O centurião é um grande exemplo disso. Ele falou, eu vou na sua casa. Ele falou, não, eu sou um homem pecador, você não pode ir na minha casa. Mas eu também sei que você tem uma autoridade. E aquilo que você mandar aqui vai acontecer lá. Queridos, nós temos muita dificuldade com isso. A gente tem essa dificuldade de crer que é uma palavra só dar. Às vezes a gente é igual o Naamã. Deus manda fazer uma coisa simples, mas a gente quer que o profeta receba a gente com todas as pompas, faça uma oração de 7 horas e 10 minutos e 15 segundos. Queridos, uma palavra de fé, uma palavra, está curado, pronto. Uma palavra que eu digo assim, eu falei uma frase. Uma palavra que eu digo assim, uma ordem direta, está curado, se for com fé, já está resolvido. Entendeu? E a gente precisa começar a compreender isso, que Deus não precisa de grandes pompas. Você vê que Paulo, naquela época, então, não tinha condições de ir no mundo todo. Então, muitas das vezes, ele mandava as roupas dele. E as pessoas botavam as roupas dele nos enfermos, eles eram curados. A sombra de Pedro curava os enfermos. Então, nós temos que, passar de sombra. Então, a gente tem que entender que a fé, ela pode ser em um segundo. Entendeu? E às vezes vai demorar muito, por quê? Porque a nossa fé está embaixo. Se a gente está precisando fazer uma oração longa para acontecer, é porque a nossa fé não está legal. Está na hora de a gente começar o levanta-te e anda, como Jesus fazia. Jesus passava uma noite inteira no monte, no dia seguinte, levanta-te e anda. A gente precisa viver isso aí. A gente precisa começar a viver uma coisa um pouco mais direta. Agora, a gente só vai conseguir viver os milagres de Deus quando a gente for submisso a Ele. Um rebelde, uma pessoa que não se submete, aquelas pessoas teimosas, aquelas pessoas que fazem o que querem, a hora que querem. Gente, é muito difícil lidar com gente assim. Vai quando quer, faz quando quer, atrapalha todo mundo. Ela não só se atrapalha, como ela atrapalha todo mundo. Aí se torna um rebelde sem causa, não consegue alcançar nada, não consegue fazer com que o corpo ande. Querido, quando a gente trabalha para Deus, foi tudo que nós falamos aqui. Nós temos que abrir mão de quem nós somos para Jesus viver dentro de nós. E não tem coisa pior que uma pessoa rebelde, ela vive sem direção. Você reparou que uma pessoa rebelde, ela nunca alcança nada? Ela vive presa em um monte de coisas bobas e não consegue chegar em lugar nenhum. Ela tem dificuldade de disciplina, ela tem dificuldade de obediência, ela tem dificuldade de submissão, ela tem dificuldade de tudo, porque o corpo dela que manda nela, o gênio dela que manda nela, a mente dela que manda não no sentido positivo, no sentido negativo. Um rebelde, ele não quer se sujeitar. E quem não se sujeita não chega a lugar nenhum, queridos. Quantas pessoas aí, vou pegar um exemplo aí, o Diego Maradona, um jogador, talvez muitos não conheçam por causa da idade, mas quem tem acima de 30 anos sabe do grande jogador que aquele cara foi. Poxa, mas a cocaína não deixou ele chegar mais longe, porque não conseguiu vencer a si mesmo. O próprio Romário, vou pegar um cara mais atual. Poxa, todo mundo fala isso. Quem acompanhou a vida do Romário, e eu era fãzaço do Romário, grande admirador dele. Poxa, a gente sabe que se o Romário tivesse levado o futebol a sério, talvez teria sido o maior jogador da história. Ronaldinho Gaúcho, cara, já pensou se o Ronaldinho Gaúcho, num período em que ele jogou futebol, largasse a noitada, largasse a bagunça e levasse o futebol a sério? Ele era muito melhor que Messi e Cristiano Ronaldo junto, na minha opinião. Mas por que não conseguiu? Porque olha a vida do Messi e do Cristiano Ronaldo. Pessoas que levaram a sério, pessoas que foram disciplinadas, pessoas que tinham foco, pessoas que foram até o final. E essa é a diferença entre uma pessoa rebelde e uma pessoa focada e que entende que vai ter que ter sacrifício, vai ter que ter submissão, vai ter que abrir mão de muita coisa para alcançar um bem maior. Isso é muito importante a gente entender isso de uma maneira assim, como eu vou dizer,
inteligente mesmo. Uma submissão ela tem que ser inteligente. Você não pode, querido, você tem o direito de questionar. Uma pessoa que só obedece, ela não é submissa. Uma pessoa que é submissa, ela vai estar sempre querendo entender o que ela está fazendo. O próprio Deus fala, na Bíblia fala sobre isso. Antes vocês eram servos, hoje vocês são amigos. Porque um amigo sabe o que o outro está pedindo. Deus, ele quer isso, ele quer uma submissão inteligente. Não começa a fazer as coisas sem ter, a menos que o líder fala assim, porque às vezes tem um propósito, né, que você está ensinando. Você fala assim, mas por que eu vou fazer isso? Você fala assim, cara, segura aí, faz aí que daqui a pouco você vai entender. Ou então tem certas coisas que a gente não entende na hora. Eu já citei em outra aula. Você tem que sair daqui para cá. Tem um caminho que é curtíssimo, você chega em 2 minutos. Deus manda você pegar um caminho gigantesco para chegar tendo um mais curto. Você vai obedecer. Na hora você não vai entender, mas você vai obedecer. Porque lá, quando você chegar no meio desse caminho, você vai descobrir o propósito. Então tem propósitos que eles vão além da gente, mas aí vem a confiança em Deus. E às vezes também, vou dar um exemplo assim muito bom, que eu acho muito legal, é ali no Karate Kid. Se você assistiu o Karate Kid, o Karate Kid mesmo, com o Daniel San, ele ficava pintando cerca, esfregando o carro, e ele achava que aquilo ali não tinha sentido nenhum. Depois ele foi entender que aquilo ali era um movimento de golpe. Se você assistiu, na minha opinião, Kung Fu Kid, não o Karate, porque aquilo que fizeram lá com o filho do John Smith, do Will Smith, não tem nada a ver com o Karatê, tem a ver com o Kung Fu. Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Muitas das vezes Deus vai te fazer você tirar casaco, colocar casaco, porque aquilo é um treinamento para algo maior. Se você não se submeter, você não vai conseguir algo maior. Às vezes as pequenas coisas nos treinam, às vezes não, sempre as pequenas coisas nos treinam para grandes coisas. Se você falhou nas pequenas, com certeza você vai falhar na grande. Por isso que Deus fala, se você for fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Então tudo isso é de muita importância. E lembrar, querido, ser submisso, meu irmão, se você não está aqui para servir, você não é cristão. Não, Deus me botou como cabeça, não como cauda. Olha como eu já vi gente faz lá e fazer besteira por causa desse versículo. Entenda que isso é no reino espiritual. O fato de você estar submisso a alguém que não é submisso a Deus não te faz menor que ninguém. Olha a empregada lá de Naamã. Aquela mulher tinha Deus no coração, até que Naamã conseguiu ser curado por causa dela. Entendeu? O fato de você não ser pobre e ser empregado de alguém rico que não tem temor nenhum a Deus não te faz menor que ninguém, querido, porque você vai passar uma eternidade com Deus, aquela pessoa não. Entendeu? Pastor, mas e aí? Então, se eu sou pobre e crente e o outro é rico e crente, ele é melhor que eu, porque ele é rico e crente, queridos. A nossa vida não é pautada nas coisas desse mundo. Um cristão verdadeiro, ele vai ser extremamente feliz, sendo pobre ou sendo rico. Não há diferença. A gente precisa entender disso. Você está precisando de alguma coisa? Deus vai fazer, ora, pede, sabe? Está na hora de botar a nossa fé em prática. Agora, para que você está pedindo? Porque você quer ser o bonzão? Porque você quer mostrar que a tua fé é maior que todo mundo? Você quer mostrar, você quer pedir uma coisa que ninguém tem? Você quer ser o primeiro a ter o iPhone, sei lá, hoje eu nem sei qual que é, se é o 13, 14, nem sei mais qual que está valendo mais, entendeu? Qual que está valendo? Então você quer ter mais que todo mundo? Poxa, está errado. A gente não pode jamais viver isso aí. A gente tem que lembrar que um crente maduro é um crente que vive para os outros. Ele não vive para si mesmo, ele vive para os outros. Ele vive de uma maneira assim extraordinária. Ele não está preocupado consigo mesmo. O amor dele, olha o que Jesus fala, que nós, no começo da Bíblia diz o quê? Que nós temos que amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus fala, não é nada, isso é bom, mas tem algo mais importante do que isso. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vos amei. Nós temos que amar com o amor de Cristo. Nós temos que servir com a servidão de Cristo. Querido, isso é muito difícil. Mas isso é um exercício. Começa a fluir. Mas também nós temos que obedecer a todo mundo. Não. A Bíblia diz lá em 3 João que tinha um homem chamado Diótrefes, que o próprio João pediu para não obedecer mais ele, porque ele se tornou um rebelde. Só que sobre isso eu vou falar
numa outra aula. Eu vou trabalhar uma aula só sobre diótrefes, sobre esses líderes, como identificar um líder, se ele está ultrapassando os limites, se ele está sendo maluco, se ele não está sabendo lidar com isso, se ele está fazendo coisas que vão além do que pode ser feito. Então a gente vai trabalhar daqui a pouco. Então, queridos, é isso aí. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos chegando no final dessa aula, mas vai ter ainda outras aulas falando sobre submissão, sobre obediência. A gente vai ter alguns especiais como esse que eu vou falar sobre o diótrefes, para a gente entender e classificar alguns líderes. Então, essa aula está sendo encerrada aqui, mas talvez tenha uma parte 2, 3, para a gente estar conseguindo trabalhar esse assunto e esgotar. Querido, você tem que entender que tem que realmente, não adianta você ouvir isso aqui, você tem que ouvir um monte de vezes até que isso entre na sua cabeça. Eu sou alguém submisso, eu sou alguém obediente, eu sou alguém de caráter, eu sou alguém que preciso me posicionar diante da palavra e diante do mundo. Tudo que você está vivendo até aqui tem que ter uma continuidade diária. Todo dia você acorda e começa a lembrar de tudo que você aprendeu, começa a anotar cada passo que você tem que fazer: posicionamento, discipulado, caráter, obediência, submissão. Tudo isso tem que estar na sua vida, identidade, isso tudo tem que estar todos os dias sendo lembrado por você, até que isso se torne parte integral da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém.